E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Existem algumas coisas que ao longo da minha história eu fui coletando e que foram coisas que me marcaram, que eu valorizei já quando conheci, mas elas parecem todas estarem desaguando nessa fase da vida, nesse momento, e elas vão meio que se costurando umas às outras porque elas vão fazendo sentido, né? Uma imagem que eu sempre usei a respeito do aprendizado de idiomas, né, que é o que eu mais convivi nos últimos anos, mas que faz sentido com esses outros aprendizados. Imagine que você tem uma toalha muito grande estendida e tem um monte de coisa espalhada. E aí, quando você junta todas as pontas e levanta, aquilo tudo vai se encontrar no centro. E se você for amarrar, aquilo diminui de volume e fica mais conciso. É uma imagem meio louca, mas é mais ou menos essa a sensação do que acontece, né? Eu sempre expliquei isso no contexto de idioma, porque quando a pessoa começa a ter direcionamentos e ela tinha só algumas coisas perdidas que ela tentou estudar, ou enfim, que ela aprendeu, começa a fazer sentido de repente, né? Parecia que eram coisas que eram desconexas, mas que começam a se conectar. E um desses aprendizados foi de uma matéria muito legal que eu tive na faculdade, que era leitura e produção de texto. E, para quem não sabe, eu cursei letras por um tempo. E, assim, o nome sugere aquela coisa tradicional que a gente tinha na aula de língua portuguesa, né? Mas foi algo bem diferente, assim, e bem disruptivo até na minha história. Eu tive um professor realmente muito extraordinário. E ele trouxe um conceito que me marcou muito, que era o conceito de leitura de mundo. É um conceito onde você enxerga tudo como um texto a ser lido, mas a leitura de uma forma interativa, não apenas um código que você decifra, mas sempre que você se aproxima, você leva algo seu, né? Porque as suas vivências, elas vão interferir no sentido que você produz aquilo que você está vendo, né? E isso é muito interessante porque aí você começa a enxergar possibilidades de leitura em tudo, em filmes, em acontecimentos, em interpretações que as pessoas têm das coisas, expressões faciais, contextos. Realmente é uma coisa muito interessante mesmo, né? Você faz leitura de outras culturas e dentro da mentoria, né, o Paulo sempre fala muito em códigos, e ele fala isso dessa maneira porque ele fala que nós somos realmente programados, né? Somos programados para não prosperar, somos programados para economizar energia, são coisas que são do nosso cérebro. E a ideia de falar em códigos, né, é uma analogia interessante porque é justamente você acrescentar linhas na sua programação para que na maneira que você vai executar as tarefas, você tem uma programação diferente, né? E ele traz muito dessa coisa de olhar para o mundo e praticar coisas, né, fora eh, do seu conforto, digamos assim, para você aprender novas coisas, né? Eu sei que muitos de vocês estão acompanhando ele, vocês viram que ele treinou 15 dias e foi praticar um triatlo e chegou em terceiro lugar geral, né? Foi o segundo colocado na categoria de idade dele. E uma coisa que talvez você não saiba é que ele perdeu para o próprio mentor dele e uma outra pessoa, que durante toda a prova estava atrás dele e acabou ultrapassando no finalzinho na corrida. Então é muito interessante, né? Então hoje que foi a segunda-feira, a gente teve esse encontro pela manhã e ele falava realmente como o triatlo levou para um outro nível, né? A compreensão que ele tinha é, dessa coisa de você colocar o seu corpo à prova, de testar os seus limites e como a gente consegue aplicar isso em todas as esferas da vida. Bom, eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu tô num ritmo bem legal de corrida, para quem não aguentava caminhar, e na primeira vez, há uns dias atrás, não aguentou 400 metros, né? E uma das coisas que se destacam nisso tudo, né? Quando você começa a aplicar essa ideia de leitura de mundo para a corrida, por exemplo, é a ideia de resistência, algo que a gente costuma subestimar, né? Mas tem inúmeras situações que as pessoas passam
E quando você vai conversar com elas depois, elas vão transbordar para você, elas falam, olha, eu não faço ideia como é que eu superei isso. Eu, olhando para trás, eu não entendo como é que eu consegui sobreviver a isso. Porque a gente se impressiona com muita frequência a respeito da nossa capacidade de resistir, né, e de suportar determinadas situações. E tem uma coisa muito interessante, né, ou se você quiser adotar essa terminologia, um código da corrida, que é o seguinte: pequenas percepções alteram bastante o seu resultado. Não necessariamente só com a velocidade, mas justamente na sua capacidade de resistir, de aguentar e de se superar. Eu estava colocando pequenos, né, resultados, micro resultados de superação, então estava correndo 1 quilômetro, daqui a pouco era 1,1 km, daqui a pouco era 1,3 km, e eu lembro que, se eu não me engano, foi do 1,5 para o 3, né, uma coisa que dobrou assim, foi de um dia para o outro. E porque eu percebi, e depois eu fui saber que era assim mesmo, você não pode correr com o braço colado no seu corpo. Eu não sei te explicar assim o que te acontece no corpo, mas talvez você fique mais travado ou não respire direito. Eu sei que isso faz muita diferença. E hoje pela manhã haviam 2 alunos que estavam correndo, né, na esteira enquanto assistiam a mentoria, e o Pablo também tocou no assunto e falou: olha, você está gastando muita energia porque você está pulando. E você precisa usar o seu tronco, o seu abdômen como um acelerador. Então você projeta ele para frente. Foi engraçado que não tem muitos dias eu fui correr com a Ana Raquel, e aí passou um cara por nós e o cara tava assim, mano, numa velocidade inacreditável. Ela falou, bom, mas daí fica fácil, né? O cara tá se jogando para frente. E foi, foi bem incrível, foi bem impressionante, assim, porque eu falei, nossa, é só isso que ele tá fazendo, e fez toda a diferença, né? No sábado aí a gente foi correr, inclusive 2 pessoas do grupo foram correr comigo, e, né, orgulhosamente deixa eu falar que eu deixei os 2 no chinelo, né? E é uma coisa simples, né? Mas aonde leva essa reflexão? Estou compartilhando isso porque hoje eu me dei conta disso em outras esferas da vida. Muitas vezes você, nos papéis que você exerce, você está se desgastando, está torrando a sua energia, isso está te furtando possibilidades de crescimento e desfrute porque você está com a postura errada. E isso rouba muita energia. Você está, sei lá, só reproduzindo aquilo que você entendeu que deveria ser, mas você não conseguiu ter uma visão objetiva da sua postura. E como é difícil fazer isso quando você está sozinho, né? É muito mais fácil quando tem alguém junto com você. Tanto que uma das regras aí da mentoria do Piorando é não andar sozinho, né? Felizmente eu tenho uma grande apoiadora desde o primeiro momento, e várias pessoas que começaram a caminhar comigo também, né? Isso é muito legal. Eu não quero me demorar hoje, e hoje eu vou cumprir, né? Não vai ser aquela coisa que eu falo que eu não vou demorar e o vídeo tem 15 minutos de toda forma. Mas é isso que eu queria que você observasse na sua vida. Observe os pontos de desgaste que você está tendo e, por um momento, expresse em voz alta: vamos desacelerar. Eu fiz isso hoje. Disse em voz alta para mim mesmo: vamos desacelerar. E aí você olha para toda aquela situação e percebe o que eu estou fazendo, como estou fazendo, por que estou fazendo e como deveria estar. Qual é a expectativa? É impressionante o choque que isso pode produzir, porque muitas vezes você está nesse ritmo frenético e você nem parou para perceber isso. E se ninguém apontar, talvez você não vá perceber sozinho. Então, o meu propósito aqui hoje é falar para você: presta atenção, que você pode estar gastando mais energia do que o necessário, porque você não está se projetando para frente, você não está com a sua postura da maneira correta. Então, observe se você não está tentando superar expectativas que na verdade não cabem a você. Sabe, é um princípio da excelência você caminhar uma milha extra. Não sei se existe esse ditado no português, mas deveria.
caminhar uma milha extra, ir mais longe. É um princípio de excelência, entregar mais do que aquilo que é esperado de você. Isso só produz crescimento, mas é diferente eu entregar mais do que é esperado de mim e eu tentar lutar batalhas que não são minhas. Então, preste bastante atenção, olhe para todas as áreas da sua vida e perceba como está a sua postura. Talvez um simples ajuste vai fazer você ir mais rápido, vai fazer você ir mais longe e dobrar os seus resultados da noite pro dia, né? Ou como diz a minha esposa, aí fica fácil, né? Tamo junto até depois do fim.